fecharam a porta do vestiário hoje e falaram: Sampaoli, você fica aí fora. Diretoria, não entra não. Atrasaram o treino em 1 hora lá no Flamengo. O Silas sabe muito bem o que é isso. Boa noite, Antônio Batalha. Boa noite. Salve, salve, nação! Na véspera, né, vamos dizer assim, da final da Copa do Brasil, jogadores do Flamengo, em si próprio, né, os jogadores em si, fizeram uma reunião fechada, sem o técnico do Sampaoli, atrasaram o treinamento, e isso tá repercutindo muito, né? Vambora acompanhar mais essa notícia do Flamengo, que a cada dia que passa é uma notícia diferente dentro do clube. Se isso vai pegar legal ou não, né? Ou se isso foi, querendo ou não, uma parte da união ou um pacto que os jogadores fizeram para tentar conquistar essa Copa do Brasil, né? A cada dia é uma notícia diferente e inusitada também dentro desse Flamengo atualmente, né? Então vambora para mais um vídeo, vamos assistir esse debate que tá muito bom. Vai deixando seu like e a sua inscrição também, ajuda demais. E não se esqueça de ativar o sininho, né, para tu não perder nenhum vídeo sobre esse nosso Flamengo de 2023, que dá muita dor de cabeça para a gente, né? Espero que seja diferente nessa final da Copa do Brasil. Vambora para mais um vídeo e tamo junto, nação! Receber a grande final da Copa do Brasil, né? Fazer toda a projeção. Pascoal está animadíssimo para esta final de Copa do Brasil. É só destaque, Pascoalzinho, mas tem o seguinte: fecharam a porta do vestiário hoje e falaram: Sampaoli, você fica aí fora. Diretoria, não entra não. Atrasaram o treino em 1 hora lá no Flamengo. O Silas sabe muito bem o que é isso. Boa noite, Antônio Batalha. Boa noite. O nosso controlador perdido, é o nosso controlador de horário. Não tá aqui. Hoje é boa noite. É o seguinte, nesse curto espaço de tempo que eu tenho como jornalista, eu já vi muitas vezes isso. Né? Só um pouco, né? Eu já vi muitas vezes isso acontecer. Né? Às vezes já vi treinador que eu perto falou: vocês querem fazer uma reunião só vocês? A comissão técnica sai, a diretoria sai, vocês querem só se reunir, vocês? É proposta do treinador. Essa não foi, não. Porque, às vezes, os caras precisam, se não for no vestiário ou numa sala de reunião, os caras precisam um olhar na cara do outro para falar o que cada um está pensando. Isso é necessário. Isso é necessário. O Flamengo tem time para passar vergonha do tanto que passa o Flamengo? O Flamengo tem elenco para fazer o que está fazendo? O Flamengo tem não só elenco, tem condições de ser campeão da Copa do Brasil? Claro que sim. Mas ontem, eu acabei dizendo, se o Flamengo jogar do modelo Sampaoli, não ganha a Copa do Brasil. O Flamengo tem memória do que ele já viu fazer. O time do Jorge Jesus e o time do Dorival Júnior. Tem memória. Do bom, eles já têm memória. Do bom, eles têm memória. Do ruim, eu acho que eles não vão nem lembrar. Vitor Pereira, nem vou nem lembrar dessas coisas. Tem que esquecer os últimos 90 minutos, então, né? Mas é o seguinte, vai ser mais um campeão apesar dele? Já não teve isso? Não pode esquecer a final da Copa do Brasil contra o Corinthians também, porque foi campeão, né? Porque a final também não foi legal, não. Dos 15 minutos do segundo tempo pro final, foi bem complicada a coisa. Outra pergunta, Pascoal. O Flamengo tem liderança dentro do grupo para fazer essa reunião? Aí tem. Tem uns caras. Tem liderança. A questão é que existem lideranças um pouco tem Davi Luiz. Eu acho que a pergunta é, o Flamengo tem unidade dentro do vestiário? Aí é o seguinte, não. Essa é a reunião para unidade. Pode ter liderança, mas unidade não tem. Você pode ter diferentes lideranças dentro de um vestiário. Quando isso pode ocorrer, porque os caras falam, não, esse aqui é do grupo daquele, esse aqui é do grupo daquele. E tem dois, tá? Hã? Tem 2 grupos. Vocês já foram identificados 2, é isso? Sim. Então, eu pensava até que tinha mais, não só 2. Pensei também que eram Não, fortes são 2. Eu pensei que tinha mais grupos. Aí, você detecta isso, bota os caras lá, tá certo. Eu não estou falando que tá certíssimo. Sabe por quê? Eles se acertam lá. Sim. É lá que eles vão se acertar.
Tinha Mas umas são reuniões inimigos dessas os de vez em grupos? Não, de jeito nenhum. Porque você porque ter quando a gente dois fala em grupos, grupos, tudo parece bem, que as pessoas não se dão. Se não é não isso, são né? inimigos, As tudo pessoas bem. têm mais afinidade por gostos pessoais, pelos ambientes Tudo que bem, frequentam. aí tudo Intimidade. Porque uns são solteiros e outros casados, e acho que isso naturalmente já acaba segregando um pouco os grupos, mas assim, existem duas unidades, digamos assim, que ficam mais próximas de determinadas lideranças. Não é que sejam inimigos. mas tem que fazer mas aí isso. tudo bem. Tem que Se fazer, tem, por se exemplo. não tem inimizade entre os grupos, tá perfeito. Acho que isso é normal em qualquer lugar de você trabalho, pode né? ter uma liderança. O Lazzaroni, ele tinha sempre uma liderança invisível de pelo menos 6 atletas. Que eram os caras, acabou o jogo, vamos sair? Vamos, tá, então vai lá falar com a liderança. Bom, cuidado com isso aqui, os meninos novos, vocês ficam de olho nele porque tem um distintivo aqui do clube, se acontecer alguma coisa errada lá, vocês vão se reportar a mim, porque eu tenho que me reportar à diretoria. Então, assim, é a liderança invisível que funciona. Eu utilizei bastante, sempre deu certo. Por exemplo, eu vi muitas reuniões já dessas de jogadores de unidade. Já vi tentativa de união entre os jogadores que os caras até aqueceram o ambiente, entendeu? Sim. Cria um clima um pouco mais denso, um clima um pouco mais tenso. Isso também acontece. O Zinho era um hoje ele não está aqui, mas ele também, quando fazia esse tipo de reunião no vestiário, dava essas arengas lá, dava essas ingresias lá também. Dava ingresia. Isso é normal, porque é um grupo grande, tem 40 pessoas, 50 pessoas. É um grupo grande. Um só administrar tudo isso, o Silas tem razão, tem que diluir um pouco isso. E eu já vi capitão de time que não falava uma palavra, mas se impunha pela autoridade, pela importância dele num grupo de jogadores. E já vi capitão de time de correr atrás do outro que tinha vontade de apertar o pescoço, o Rincon atrás de Marcelinho. Eu já vi tanta coisa. Então, são coisas que a gente vê no futebol. E eu acho que isso é bom. Isso é bom que aconteça para que eles criem um novo momento. Esse momento do Flamengo não interessa para ninguém. Nem para o Flamengo, talvez possa interessar para os adversários do Flamengo. Esses ficarão muito interessados. Como estão interessados? Ou o senhor acha que o Flamengo não tem time para disputar o Campeonato Brasileiro? O senhor acha que tem casa que o Flamengo não tem time para encostar no Palmeiras, no Grêmio, no Botafogo está muito longe, mas desses aí não tem condição? Claro que tem. Claro que tem todas as condições. E é bom que isso aconteça. Eu vejo pelo lado positivo. Eu estou vendo pelo copo cheio também. Pelo lado positivo. E outra coisa, se não tiver... Já tem aqui um cara... 50% tá eu ali? já vi time grande. O time que foi campeão de tudo? Mais? Mais? Mas não tem a dupla de zaga, mas quer dizer, tem, né? Goleiro Me também perdoem. O Rodrigo Caio não está jogando como titular, mas está Diego lá Alves não tá mais. no elenco, não tem o goleiro, não tem o lateral direito. A defesa está um pouco desmembrada, né? Toda tem diferente. o Felipe Luiz. Arão fora. Tem o Felipe Luiz, tem o Gerson, tem... O Arrasca também. Do meio pra Gabigol. frente, tá todo mundo ali. Ó, Arrascaeta, Gabigol, Gerson, Everton Thiago Ribeiro. Maia. Não. O Thiago chegou depois, né? Mas ele pegou um Pegou um... O Bruno Henrique. Bruno Henrique. Do meio pra frente, ó. Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Pedro e... que você falou agora? Thiago Maia. E o Thiago Maia que chegou um pouquinho depois, mas já foi campeão de muita coisa. Tem o Felipe Luiz na lateral esquerda. O que mudou bastante foi zaga, lateral direita e goleiro. Eu acho que é positivo isso. Volante. Positivo ter esse tipo de Lembrar eu não vou que foi criticar, feito. não. Eu acho positivo. Meio time. Mas né? a proposta foi dos jogadores? A proposta foi dos jogadores. Os jogadores que falaram, dá licença aqui pra gente um minutinho, que foi 1 hora, atrasou em 1 hora o treino que era marcado para as 10 e começou às 11. Deixa eu fazer o seguinte, a gente vai falar muito ainda desse Flamengo aqui, mas eu tenho outros assuntos para tratar e eu quero a sua opinião. Você que está em casa, acha que essa reunião pode fazer bem ao Flamengo? A hashtag é ESPNFCBR e tem enquete também, pra gente saber quem vence o primeiro jogo dessa tão falada, tão aguardada Copa do Brasil. Vai ser o Flamengo em casa? Vai ser o São Paulo fora, surpreendendo a quem está acompanhando os últimos jogos do São Paulo como visitante? Ou vai ser um empate para deixar tudo em aberto para o Morumbi? Vota aí com a gente que eu vou fazer Então eu vejo que o time do São Paulo tem que dar uma repaginada no time que vai jogar. Né? Repaginar o formato de jogo, com a entrada do Nestor para fortalecer o meio-campo. Eu não sei se o Caio Paulista vai jogar o jogo todo. Né? Não sei. O Wellington não foi negociado. Negociou, não deu tempo, a janela fechou, ele voltou, né? O Wellington era titular antes do Caio Paulista assumir a posição. O Wellington era titular. Eu não sei porque o Patrick não foi bem contra o Internacional. Não foi bem, eu estou sendo bonzinho, né? Foi um horror.
Foi um terror ali, ele pelo lado esquerdo, os caras deitaram e enrolaram em cima dele. Então, a gente tem que entender o processo do São Paulo. Depois não vamos chegar no Flamengo. Claro. Né? Estamos só no processo do São Paulo. São Paulo tem que dar uma repaginada no time e pensar nesse jogo aí. Traduzindo aquilo que você disse, o São Paulo, se não perder, vou falar pra você, o São Paulo não perdeu. O São Paulo não perdeu domingo, olha o sorriso. Não, mas você tá falando do primeiro jogo só, né? Olha o sorriso. Um empate não perdeu. pro São Paulo é bom tamanho. Tá legal. Entendeu? O Flamengo empatou o jogo. Não, mas a minha máxima é pro título mesmo. Eu vou explicar. Eu pensei que era pro domingo só. Não, é pro título. Sabe por quê? A bênção do São Paulo é vencer. Venceu, ficou com o título, o ano tá coroado. É um ano maravilhoso. Nunca é um ganhou ano com Copa do título Brasil? inédito e depois de 2012 para cá, todos esses anos sem ganhar um título dessa expressividade. Ganha uma Copa do Brasil. O livramento do Flamengo é não perder. Porque aí não fecha o ano com aquela pecha de disputou todos os títulos que poderia e perdeu todos. Mas porque mesmo ganhando, a vai ser Copa um do fracasso. Brasil do Flamengo não vai ser comemoradíssima. Não, o Flamengo pra aliviar, atual campeão Então da é Copa do não Brasil. perder. É pra amenizar. Exatamente Eu isso. acho que mesmo se o Flamengo Fez conseguiu... sentido agora? Pera, deixa eu saber se Não, o Flamengo é o atual Então tá campeão bom. da Copa do Brasil, gente. É Sim. isso. Mas se ganhar este ano vai ser assim, pô, legal, parabéns, ganhou um título aí desses Não, mas 90 que a vai ser torcida de novo queria. com a história do Rogério Ceni, ganhou apesar dele? Com o Rogério Ceni eu acho isso uma injustiça. Com o Sampaoli ganhou o título pra mim, ó, na segunda-feira, dia 25, faz assim, Sampaoli. Muito obrigada, querido. Tchau e benção. Pode ir, que a minha comissão vai dar conta e eu tô Tchau e procurando benção. um treinador novo. Me impactou isso aí agora, hein? Vocês querem que ele continue na temporada que vem? Não Cadê sei. a torcida do Flamengo? Manda mensagem pra mim, hashtag ESPNFCBR. O Sampaoli foi campeão segunda-feira. Faz o quê? Renova o contrato ou agradece? Mas eu acho que não tem que ser só o São Paulo que é da direção pro campo. Não vai acontecer na direção, A provavelmente. direção só ano que vem que tem a eleição, Só o ano né? que vem. Mas o grande problema pra mim, além do São Paulo, que se tornou também um problema, porque eu acho que o trabalho dele é ruim, ele se perdeu, foi muito mal nesse último jogo, tá lá na direção, com o Landim, com o Marcos Braz, e também a questão dos jogadores que eu acho que estão muito passivos, né? Estão muito acomodados. Essa reunião de hoje pode Gente, dar mas isso é uma... Flamengo, hein? Pode modificar O essa reunião. pode ajudar. O Flamengo sempre foi assim. Eu acho que isso aí não muda. O Caldeirão lá é aquecido 100 vezes mais do que qualquer outro lugar. Então, sempre vai ser essa pressão, sempre vai ser precisar ganhar e jogar bem. É. Só ganhar não serve, porque o elenco é muito bom, é muito forte. Agora, tem os problemas internos lá e dentro do campo também, que como que você resolve o problema do Arrascaeta? É um médico que resolve. Ou seja, é o problema que tem o Caio Paulista, que tem o Arboleda. Esses são problemas que não tem o que fazer. E o Flamengo tem tido muito problema médico, né, Silas, nessa temporada. Justamente. E principalmente jogadores, olha a volta, imagina se o Bruno Henrique não tivesse voltado. Olha a volta do Bruno Henrique, o bem que fez para o Flamengo. O Alan já está lesionado. Imagina se tem o Arrascaeta também bem. Cara, agora, tudo isso custou muito caro, tudo isso gerou uma expectativa gigantesca, que é o que a gente acabou de falar, a Dani falou. Jogou todas as finais que teve para jogar e até agora não ganhou nenhuma. Se a gente for analisar quantos jogos de alto nível o Flamengo fez nessa temporada, a gente fecha uma mão? Não. Não sei, acho que a gente não fecha uma mão, a gente não consegue apresentar aqui 5 jogos realmente de alto nível. Aquele jogo que você vê a organização. Então, assim, não existe o projeto esportivo nessa temporada, não existe uma organização, existe um Flamengo que é muito dependente de individualidade. Um Fabrício Bruno que faz um ótimo ano, um Pulgar que é um jogador importantíssimo e que vai voltar e vai ser um cara para elevar o meio campo do Sampaoli, o Bruno Henrique, que não tem como você deixar de citar. Os outros jogadores estão abaixo. Deixa eu citar 2 aqui, de lado a lado. O Ayrton Lucas foi bem no início do ano também. Foi bem no início do Eu ano gosto também. do lateral O Felipe direito. foi Wesley. melhor do meio pro fim. O Wesley no último Oscila, jogo, né? ele Garoto, oscila né? Garoto. muito. Mas é um ponto bom a individualidade, porque assim, tem centroavantes aqui, né? Estão os dois. Estão os dois devendo também. Roda os números aí dos artilheiros de time a time para a gente fazer esse debate de Caleri e Gabriel e entender. A individualidade do Gabriel já salvou muitas vezes. Esse ano tá... O Caleri toca no Caleri que é gol, mas os dois estão embaixo. Vamos dar uma olhada. E se redimir de uma temporada muito ruim. Para mim, é disparada a pior temporada do Gabigol, do ponto de vista físico, técnico,
né, do ponto de vista de que eu acho que é uma temporada finalização. muito ruim do Flamengo do ponto de vista coletivo, né? E ele muito abaixo também individualmente, né? É o que a gente estava falando, né, Dani? Poucos se salvam nessa temporada do Flamengo. Acho que coletivamente o time é um time desorganizado, né? E muito por conta de decisões da diretoria desde o início da temporada, desde a demissão do Dorival. Só que assim, quem tem mais capacidade de decidir, não tem como não colocar o Gabigol. Eu tenho uma certeza no time do Flamengo. Qual? O Vitor Hugo joga. Sai todo mundo do time do Flamengo, só não sai o Vitor Hugo. Você não colocaria para esse jogo, Pascoal? Ele vai jogar. Então, mas você não colocaria para esse jogo? Ah, eu não sei, porque... O Pulgar treinou, então a expectativa que é que ele volte. O Pulgar tem que jogar. O Luiz Araújo e o Arrascaeta provavelmente não jogam, não foram a campo com o grupo ainda, embora estejam o Arboleda possivelmente não vai jogar. O Arrascaeta é o Vitor Hugo. Pro Sampaoli, sim. É o que faz ali. Ele não tá jogando mal, não. É que é um menino, então o pessoal... eu acho ele bom jogador. Mas eu gosto sim, mas eu colocaria. Eu acho bom jogador. Mas ele vai jogar de segundo volante? Não, porque aí vai jogar... não sei, só se ele adiantar o Gerson para terceiro homem, não me agrada. E você não vai botar um meia de ligação de novo? Então, mas o Vitor Hugo pode fazer a meia de ligação. Ele deve deixar o Gerson e o Pulgar. O Gerson e o Pulgar devem jogar. O Pulgar é titular. Então, pra mim o Gerson e o Pulgar O Gerson também. O Gerson e o Bruno Pulgar. Henrique, Ayrton Lucas o na meia, esquerda. quem que vai fazer? Precisa dar... Ó, Não, pegadinha. Quem é que vai fazer a chegadinha? Ele não estava colocando o Everton Ribeiro para começar. Não. Ele pode colocar o Vitor Hugo, voltar com o Se ele voltar o Vitor Hugo, com o Everton, com o Bruno. E o Gabriel. E o Gabriel ou o Pedro, aí ele que vai decidir ali. Mas qual dos dois ele coloca? Os dois eu não acredito que ele vai colocar novamente. O Vitor Hugo, se ele botar o Vitor Hugo, ele vai jogar com 3 volantes. O Vitor Hugo é o terceiro volante. Então, ele não é o meia de ligação. Gerson e Vitor Hugo. O Garça é 3 volantes. Eu acho que vai ser isso. Tá bom. Aí você vai largar de novo o Pulgar como primeiro volante, porque os dois vão sair. Isso. Perfeito? Aí você vai tentar a sorte contra o São Paulo assim. Você não tem qualidade no meio-campo para fazer a bola chegar com qualidade. Porque o Gerson joga de tudo no time. Eu acho o Gerson um baita jogador. Porque ele joga de volante, de ponta de lança, de centroavante, ele vai buscar a bola de ponta esquerda, ele vai ajudar o Bruno Henrique, ele tenta fazer o que ele pode pelo time do Flamengo. Isso... Condições? Não, o Alan teve uma ruptura da face. Porque ele poderia colocar o Alan e o Pulgar e fazer o Gerson. O Gerson no lugar do Vitor Hugo. Mas se ele não tem o Alan... o Thiago Maia, né? O Everton Ribeiro não joga nunca mais no Flamengo? Não, pra mim seria titular. Eu tô nessa Mas do Silas. Eu colocaria os 3 no meio campo, Everton, Bruno Henrique frente do lado e esquerdo. Gabriel. No último jogo, o São Paulo preferiu deixar o Davi Luiz como primeiro homem de meio campo de volante. Foi uma tragédia, óbvio, né? Todo mundo, quando viu que ia ser uma tragédia. Thiago Maia de lateral. Você desconfigurou o time todo. Se o time mudar muito... Bom, o time com o São Paulo também mudava muito. 36 escalações diferentes. Mas precisa ver essa reunião aí, o contexto dela, né, gente? Vou falar um negócio pra vocês. Só dá tempo. Eu não sou muito de ficar em cima do muro, não. 1-0 Flamengo. Silas. 2-1 Flamengo. 2-1 São Paulo. Ih, rapaz, eu vou de 2-1 Flamengo também. Acho que a vantagem vai ser pequena pro Morumbi. Saberemos na segunda-feira. Quando você pensa que tudo já tá ruim no Flamengo e não pode piorar, acontece um negócio desse aí, né? Os jogadores do Flamengo se reúnem durante 1 hora antes do treinamento, né? Ou no horário do treinamento, sem a presença de Sampaoli, e faz uma reunião, né? Vamos dizer assim. E é aquilo, o Sampaoli ficou no campo lá, esperando, lá no CT do Flamengo, esperando os jogadores acabar a reunião, que durou em média 1 hora, né? A reunião começou 10 horas e foi até as 11, e o treinamento que ia começar às 10 da manhã, o treinamento só começou 1 hora depois, né? Começou 11 horas da manhã. Então é aquilo. Será que essa reunião eles fizeram algum pacto para poder buscar essa Copa do Brasil? Não sabemos. Só vamos saber durante o jogo, né? Como o Flamengo vai se comportar, como o Sampaoli vai poder armar esse time do Flamengo, que até o momento é um mistério, né? Então é aquilo. O que basta a gente esperar chegar o jogo da decisão e ver o que o Sampaoli pretende. O que pretende, né? Para essa grande decisão aí, né? Ele vai escalar Pedro e Gabigol junto, Bruno Henrique. Eu acho que tem 3 peças aí. Algumas peças pra mim que já é garantida nessa final aí, né?
Bruno Henrique já é um jogador garantido. Pulgar já é um jogador garantido. O Fabrício Bruno, pra mim, é um jogador já garantido também nessa final aí. Podemos dizer também, o Wesley também, pra mim, é um jogador garantido. O Gerson também, Sampaoli é muito fã do Gerson. Pra mim, o Gerson também já tá garantido nessa final. Então, falta ainda esperar o que o Sampaoli pretende para essa final, né? Eu falei Fabrício Bruno, só que eu acho que eu vou corrigir. Eu vou botar o Léo Pereira e vou tirar o Fabrício Bruno. Por quê? Como o Fabrício Bruno e Davi Luiz ocupam a mesma faixa de campo ali, por ser perna direita, os dois ser destro, o Sampaoli pode mudar de ideia e botar o Davi Luiz como titular e o Fabrício Bruno no banco de reserva, né? Como fez em algumas vezes, né? Então é aquilo. A gente não sabe o que esperar, como vai ser o comportamento do Flamengo dentro de campo, se a mobilização, se os jogadores fizeram uma mobilização, aparentemente vai fazer, né? Que é uma grande final, e ainda também reunir, né? Até o momento não sei nada de informação, o que foi falado dentro dessa reunião, né? Dos próprios jogadores. Essa reunião aconteceu no horário de treinamento, 10 horas da manhã, né? Dessa sexta-feira, e só foi jogador, né? Dirigente, nada. E ainda teve a situação do Landim, né? Como você pode perceber aqui embaixo. O Landim, no período de 7 horas da manhã desse mesmo dia aí, de sexta-feira, o Landim chegou ao ninho cedo, tomou o café com o treinador argentino Sampaoli e depois meteu o pé, né? De acordo com o Globo Esporte, né? E ainda, né, a situação incomodou o vice de futebol, né? Quando tu pensa que já tá ruim a situação, as coisas podem piorar, né? Então, daqui pra frente, vamos ver como que vai ficar esse ambiente Flamengo que está muito turbulento, né, nesses últimos meses. Não a temporada inteira, vamos dizer assim, né? Ano de eleição, ano que vem. Já teve eleição agora, quinta-feira agora, onde para tentar estender o mandato, acabou não conseguindo, então a situação do Flamengo está complicada, mas dentro de campos espero que consiga melhorar, né? Gabigol, titular ou reserva? Para mim, Gabigol tem que ser banco na final. Ah, mas o Gabigol é artilheiro, fez gol em decisão de Libertadores. Vai ficar preso ao passado? Qual final o Gabigol decidiu esse ano? Me fala quem defende o Gabigol de titular? Para mim. Qual final o Gabigol decidiu esse ano? Em qual final? O Flamengo já disputou 6 decisões, né? Esse ano. Qual final o Gabigol decidiu esse ano? Viver ao passado, ficar preso ao passado é muito fácil, né? Futebol é momento. Qual decisão o Gabigol decidiu esse ano? De 2003? Nenhuma. Sinceramente. Então, botar o Gabigol de titular porque ele fez gols em Libertadores de anos anteriores, eu acho isso é ficar preso ao passado, né? Então, pra mim, Gabigol é banco, eu escalaria o Pedro de titular. Mas essa é a minha opinião, né? Quero saber a tua opinião. É isso aí, tamo junto, valeu!